Salve, salve, meu querido! Salve, salve, minha querida! Tudo bem com você? Professor Adriano na área, 8º ano, língua portuguesa. E aqui do nosso lado, do meu lado, aliás, sempre comigo. Tudo bem, Elisângela? Tranquilinha? Boa! Nós dois vamos ficar com vocês nessa nossa aula de agora. Vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje? Vamos continuar aqui nossas aulas trabalhando, discutindo o quê? Na identificação. Então hoje nós vamos identificar em textos lidos ou de produção própria os termos constitutivos da oração, sujeitos, modificadores, verbos, seus complementos e modificadores também, como parte do processo de compreensão e estrutura das orações. Nós iremos, trocando em miúdo aqui, trabalhar com os termos da oração. Mais especificamente, o adjunto adverbial. Ixi, que palavrão! Adjunto adverbial? Então, quando eu falo em adjunto adverbial, eu tenho que obrigatoriamente falar de oração. O que é oração? É aquele todo enunciado que vai ter um verbo como base dele. Pode ser que ele tenha sentido completo, ou seja, ser um período completo, uma frase, ou um pedaço dessa frase que tenha verbo. Beleza? Só para vocês ficarem aí relembrando, entenderem o que é orações, relembrar o que é uma oração. Vamos ler então aqui um pequeno texto. Observem, vão ouvindo, vejam as palavras, os modificadores, acompanhem. Após sair do trabalho pelas ruas do bairro, andava atento a todos os pequenos vultos e barulhos. Queria chegar em segurança ao seu lar. Ao virar a esquina, deparou-se com um rapaz parado. Com essa visão, o trabalhador correu e disparada na direção do seu lar. Quando chegou em frente ao portão, deu um longo abraço no rapaz, dizendo: "Que saudades, meu filho!" Viu? Vocês perceberam que o texto ele começa com uma tensão, À noite, vamos voltar ali, após sair do trabalho, pelas ruas do bairro, andava atento a todos os pequenos vultos, Então, olha, você vai buscando, Olha a imagem ali como se fosse numa rua deserta. E o que acontece, na verdade, ele vai e encontra o filho que estava esperando no portão. Vejam que todo esse ambiente, esse momento que eu falei aqui, que nós lemos, tem algumas palavras, algumas expressões que ajudam a gente a entender, a criar esse contexto. Vejam aqui então, retirando algumas coisinhas aqui, olha. O que está em vermelho, observaram? É isso que nos informa os contextos, as circunstâncias que está ocorrendo. Então, qual que é efetivamente a ação? A pessoa saiu, ela andava, observava as coisas para chegar em casa. Daí o que acontece? Virou a esquina, ao chegar em casa, viu um rapaz e daí viu que era o filho dele. Perceberam que coisa simples? A história é muito simples. E o que deixou ela diferente? É o que está em vermelho aqui. A essas palavras, essas expressões em vermelho, nós chamamos de adjuntos adverbiais. São eles que, em uma oração, trazem as circunstâncias. Vejam, após sair do trabalho, o que eu tenho aqui? Nós temos, nesse caso, uma ideia de tempo. Quando que aconteceu? Tem uma outra coisa aqui. À noite, novamente, quando que aconteceu isso? Onde aconteceu? Pelas ruas do bairro. E a ação desenvolve. Andava muito atento. Olha só esse atento. Ele estava atento, Mas não estava simplesmente atento, ele estava muito atento. Ele estava, de olho para tudo que acontecia. Então, estava muito atento. Onde? Como é que é? À sua volta. Que maneira que ele chegou rapidamente. E em segurança, duas ideias aqui, onde também, ao seu lar. Todas essas palavras, como eu disse, vão marcar para nós essas circunstâncias. Veja essa última aqui também. Quando chegou ao portão.
toda a oração, toda ela, ó, por que é oração? Olha o verbo aqui, tá vendo o verbo? Olha uma vírgula aqui separando a oração. Então, quando chegou o portão, toda essa oração vai dar o quê? A ideia de tempo, né? Ela é um adjunto adverbial oracional, é toda oração que vai ser o tempo aqui para nós. Então, os termos em destaque, como eu disse, eles auxiliam na construção dos sentidos. E eles são muito importantes. Se eu tirasse todos os adjuntos, o sentido do texto ia ficar vazio, o texto ia perder o seu brilho. Vamos pensar assim, perde a qualidade, em outras palavras. Ele vai dar as circunstâncias, como eu disse. Então, nós chamamos de adjunto adverbial. O adjunto adverbial é isso. Ele é um termo da oração, ou seja, é uma parte. Quando eu falo em termo, eu estou falando em pedaço. Alguns termos da oração que nós temos lá o sujeito, é um termo da oração, o predicado, o objeto direto, o objeto indireto, e nós temos também o adjunto. O adjunto adverbial ele é um dos termos que vai marcar sempre a circunstância. Ele é obrigatório de ter na oração? Ele não é obrigatório, ele está ali, eu posso utilizar. Posso dar a circunstância. Vamos pensar o seguinte, eu vou falar que meu irmão nasceu. Ok, a orientação, toda a informação está no verbo, né? O verbo está completo, lembra? O verbo intransitivo. Mas eu posso dizer quando ele nasceu. Meu irmão nasceu ontem. Olha, tempo. Meu irmão nasceu em Curitiba, lugar. Tudo isso eu posso trazer nesse contexto, ou seja, são adjuntos adverbiais. Queria chegar rapidamente em segurança, andava muito atento, correu em disparada. Tudo que está em destaque são adjuntos adverbiais, todas as palavras. Vamos fazer uma atividade agora? Observe essa pequena propaganda aqui, ó. Você procura um dentista quando o seu carro quebra? No texto, há uma oração inteira que faz a função de adjunto adverbial. Escreva essa oração e informe qual circunstância ela exprime. Belezinha? Fica aí, eu fico aqui e já volto. Vai lá!
Boa, meu querido. Boa, minha querida. Terminou? Voltamos aqui agora para a gente fazer o quê? Corrigir. Vamos observar lá então. Você procura o dentista quando seu carro quebra? Vamos corrigir. O que vocês fizeram aí? Deixa eu ouvir. Fale mais alto. Hã? Ah, muito bem. Você acertou. Isso aí. Veja lá então. A oração é quando o seu carro quebra. Se vocês estiverem espertos na nossa aula, vão lembrar que agora há pouco eu utilizei lá, eu falei, ó, foco nessa oração de tempo. Quando? Lembra no texto? Lá no finalzinho do texto, se você estava esperto na aula, e é isso que é importante, ficar sempre ligado, anotar as dúvidas, anotar o que o professor fala, assim, olha, tem uma palavra, tem um contexto, anota, porque é importante. Tanto é que, ó, voltou. Então, quando o seu carro quebra, a circunstância é de tempo. Nesse caso, temos um adjunto adverbial oracional de tempo. Ô, professor, o que é oracional? É oração, né? Então, é uma oração que toda ela é um adjunto. Nós temos um nome para essa oração também, um nome técnico, digamos assim, mais técnico que isso aqui. Nós chamamos de oração subordinada adverbial temporal. Então, nós temos lá, entramos no período composto, quando a gente vai estudar um advérbio oracional. Lá no período composto, por subordinação, tem coordenação, mas o foco é na subordinação ali. Ele vai dar a circunstância que a adverbial faz. Toda oração subordinada adverbial expressa também uma circunstância, da mesma maneira que os advérbios que nós vimos aqui, então, ou as locuções adverbiais. Me acompanha aqui, vamos à frente. Então, adjunto verbial. Da mesma forma que os advérbios, os adjuntos adverbiais também exprimem circunstâncias. Vamos conhecer algumas circunstâncias? A gente já viu agora há pouco, eu falei algumas ali, né? Tempo, modo. Vamos ver então essas circunstâncias que eles estão exprimindo. Acompanhem comigo ali. Observem aqui, fique em casa. Esse fique em casa, que é uma propaganda lá da prefeitura de Piraquara, mostra para nós um adjunto adverbial de lugar. Essa é a circunstância que está expressando, que está trazendo para nós. É um cartazinho aqui. Eu vou ler para o seu cartaz. Ó. Fique em casa. Em caso de dúvidas sobre o coronavírus, Covid-19, ligue para. Aqui tem um telefone da prefeitura de Piraquara, né? Piraquara contra o coronavírus, Covid-19. Esse slogan inteiro ele é um adjunto adverbial. Então essas classificações entram na seguinte as demais. Nós podemos falar que nós temos uma afirmação, esse adjunto adverbial pode trazer afirmação, ó, estou realmente preocupado. Pode falar sobre assunto, adjunto adverbial de assunto, né? Falaram sobre futebol, o assunto que eu falei. Os homens morrem de fome, causa, companhia. Fui ao cinema com meu amigo, né? Com meu amigo. Então eu tenho a companhia. O cinema, ai que delícia ir ao cinema. Adoro o cinema. Dúvida, talvez ele volte para mim. Olha a dúvida, talvez ela volte, né? Efeito, sua atitude resultou em prejuízo. Ó, em prejuízos é o efeito da atitude. Finalidade, sair a passeio. Por que eu saí? Qual a finalidade que eu saí? A fim do quê? Instrumento, cortou-se com a faca. Ai, sabe, está descascando uma coisa, batendo papo. Ó, mãe, você viu hoje o que aconteceu na novela? Ai, me cortei, né? Então, cortou-se com a faca. Intensidade, comeu muito. Esse é meu, eu adoro comer, né? Então, comeu muito. Então, aqui eu tenho essa intensificação desta ação aqui especificamente. Né? Continuando, de lugar, moro em Curitiba, adjunto adverbial de lugar. Está aqui, olha, para quem não conhece o Jardim Botânico em Curitiba. Meio, vou viajar de carro, é o meio que eu vou me locomover. O modo, correu desesperadamente. A negação, não trouxe o livro de português. Oposição, voltou-se contra o oponente. E por último, nós temos tempo. Você chegou agora? Né? Alguns adjuntos, eles se repetem, como nunca, por exemplo, vai dar a ideia de tempo, negação. E temos outros que eu não listei aqui. É quase
uma lista grande demais para listar aqui, né? Vamos para a atividade 2 agora, para ver como é que vocês pegaram bem aí o nosso conteúdo da nossa aula. Acompanhe aqui. Armandinho. Gente, que delícia são as tiras do Armandinho. Eu adoro. Ele é a nossa Mafalda do Brasil, né? Vejam lá. Ela tem os olhos mais lindos que eu já vi. Qual a cor deles? Nem sei, mas enxergo o mundo de uma forma maravilhosa. Ah, Armandinho com seu cabelo azul, né? Transcreva o adjunto adverbial presente da tirinha e diga qual circunstância ele expressa. Então, busca o adjunto e escreve se é tempo, modo, adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de negação. Esse é o exercício. Fica aí, eu fico aqui. Vai lá!
E aí, meu querido? E aí, minha querida? Beleza? Conseguiu fazer? Conseguiu, né? Claro. Com a aula aí, você prestando atenção, vai fácil, né? E vai rápido, é isso que é maravilha. Vamos observar então onde que está o adjunto verbial aqui com o nosso querido Armandinho? Então lá, transcreva o adjunto verbial presente na tirinha e diga qual circunstância ele expressa. Tá aqui, olha, enxergam o mundo, né, de uma forma maravilhosa. Olha, de uma forma maravilhosa. É o adjunto verbial de modo. Tá aqui, olha, mas enxergam o mundo. Os olhos deles, né, os olhos mais lindos, os olhos enxergam o mundo de uma forma maravilhosa. É o modo como eles enxergam o mundo. E você? Como que está enxergando o mundo agora? Forma maravilhosa? Na forma legal? Ou uma forma triste nesse último tempo? Fala aí, pensa aí. Armandinho tá vendo maravilhoso, né? Porque ele viu os olhos da menininha lá, da amiguinha dele. Nós temos, como falei agora há pouco, a adjunto adverbial em forma de oração. Olha aqui algumas classificações, né? Então, observe o que já falou agora há pouco, de tempo. Quando chegar em casa, ligue para mim. Por que isso aqui é um adjunto adverbial de tempo? Porque ele marca o momento que é para ligar, né? Liga para mim quando chegar em casa. Olha a ideia da condição. Eu vou ter uma condição. A oração inteira marca uma condição. Ó, iremos à festa. Qual é a condição para ir à festa? Desde que já tenha acabado a pandemia. Senão eu não vou na festa, fico em casa. Não é hora de ir na festa. Então eu tenho uma condição. Outra, tudo ocorreu como estava previsto. Perceberam? Conformidade. Tudo ocorreu conforme estava previsto. Então nós temos o adjunto adverbial, que ele pode vir com uma palavra só, um termo e toda uma oração. É isso, meu querido, é isso, minha querida. E aí, gostou da aula de hoje? Vamos ver o que nós aprendemos? Olha lá, nessa aula aprendemos mais sobre o uso de adjuntos adverbiais, compreendemos a classificação dos adjuntos adverbiais. Eu adorei essa aula. Eu gosto sempre de estar com vocês aqui. E eu fico aqui, vocês ficam aí e tchau!